fazendo? Eu fico com os meus convidados conversando lá no estúdio, lá dentro, e depois, faltando 30 segundos para entrar, eu começo a montar aqui a minha plataforma, a minha mesa e tudo mais. E aí todo mundo me pega aqui, né, assistindo, né, Heloísa? Boa noite, né? Boa noite, Saulo. Você vê como é que é. Não adianta chegar e falar assim, não, cheguei atrasado nada. Cheguei faz uma hora já na rádio aqui. Já faz bastante tempo e você não preparou. É mentira. Se eu chegar aqui. Ô, Heloísa, eu fiquei sabendo que a gente tem 2 convidados hoje aqui na rádio. Qual que é o nome do primeiro convidado? Qual é o nome do primeiro convidado? O primeiro convidado é Edilson. Edilson, e o sobrenome? Qual o sobrenome? Edilson? Qual é o seu sobrenome, Edilson? Edilson? É porque o Edilson é um amigo, então eu não... Edilson... Isso. Edilson Psicólogo Braga. Edilson Braga. Edilson Braga. Então, Edilson, e tem também a nossa amiga Janaína. Ela é CEO da empresa Tubaína, é isso? Não. Não. Ela é CEO da empresa Edilson Braga. Janaína. Ela traz ele, qual o sobrenome ela da Janaína? faz tudo. Qual o sobrenome? Prado. Eu me lembro Eu me lembro de um nadador chamado Ricardo Prado, há muitos anos, da família Prado, Ricardo Prado. Edilson Braga, olha que legal. Edilson Braga, gente do céu, tá vendo? Tá enroscado. Bem feito. Edilson Braga. Bem feito pra mim, tá vendo? Eu assumo a responsabilidade. Aliás, uma das questões da gente falar sobre maturidade é exatamente assumir os seus erros. Eu errei. Vai! E hoje, pela primeira vez aqui no Papo Amigo, trazendo aqui mais um campeão de audiência, nossa grande amiga Heloísa Canova. Que rufe os tambores. Com vocês, Edilson Braga e Janaína Prado. Ei! Papo Amigo, informação com reflexão, começa agora. Informação e opinião. Papo Amigo. Pode passar para mim, Felipe. Pode passar para mim. Passa tudo aí, passa tudo aqui. O pessoal tá chegando, tá olhando, tá observando. E a gente tá aqui hoje para falar sobre o poder do sonho. É isso, Heloísa? Tô certo? Isso, ou não? Eu tô cheia de perguntas aqui, então, que minha cabeça já tá fervendo. Mas aí que tá. Eu gostaria, antes de primeiro, falar com o Edilson Braga. Ô, Edilson, você é psicólogo. Mas eu também fiquei sabendo aí, me contaram, que você já trabalhou com várias outras atividades, com som, com locução, com eventos. É verdade ou é só boato? Não, já trabalhei também com estúdio de musical, né, de fazer gravações, ensaios, com bandas. Isso há umas boas décadas atrás, mas sim. Você já falaram para você que o timbre da sua voz e a forma como você mexe o lábio lembra muito a forma como Ayrton Senna fala? Você já te falaram isso? Não, já me falaram que todo o meu jeito é de um deus grego. Deus grego. Agora, mas ele era quase hein? Uau. Tá perto, né? Porque muita gente vê aí. Não, porque assim, a forma como você fala, eu que sou locutor, eu ligo muito para essa questão da voz. A forma de colocar a boca, o posicionamento das palavras, o timbre. E a gente que está na área de locução vai percebendo isso com o passar dos anos. É tentativa e erro, vai aprendendo com os erros, vai corrigindo os erros, vai acertando. E de repente, se você falando, o timbre me lembra muito o timbre da voz do Ayrton Senna. Muita gente vai discordar de mim. Tudo bem, é um direito. Mas me lembra. Parabéns. Tem um ouvido muito bom para essa questão do timbre. Eu gosto, é uma coisa que eu levo muito. A profissão de locutor, por mais que eu brinque, eu levo todas as profissões a sério. O Vini é um menino de 20 anos, 20 e poucos anos, você vê, hoje num feriado, ele está aqui trabalhando. E se você não tem o pessoal da produção, como é que você vai manter uma rádio no ar? Então, todos os profissionais eu valorizo. E é exatamente nessa questão que eu quero entrar. Por exemplo, você é psicólogo. A psicologia, graças a Deus, eu estou sentindo que cada vez está sendo mais reconhecida, mais respeitada. E aí você trabalha com um produto que é se especializar na questão do sonho. Como é que é a relação sua com as pessoas, com os profissionais que atuam nessa área e de repente com pessoas céticas que falam, sonho não tem nada a ver. Como é que você entende de um ponto pessoal e científico a existência do sonho? Qual é a sua visão?
Bom, nem todo psicólogo ele vai trabalhar com sonhos. Certo. A maioria psicanalista e da psicologia analítica, eles vão trabalhar com sonhos, né? Mas tem algumas abordagens, por exemplo, a comportamental, que não necessariamente vai trabalhar com sonhos, né? Pelo menos com a abordagem do inconsciente, pelo viés do inconsciente. Então, agora o sonho, do ponto de vista científico, né, da psicologia, ele, desde, né, que eu comecei a clinicar, ele se mostrou uma fonte viva, vamos dizer assim, né? Você tem ali o ser humano que vai relatar um sonho e você começa a ver nele a vida dele, para onde está indo, para onde deveria supostamente ir, o que está em excesso, o que está faltando. Então se mostrou algo deslumbrante para mim. Eu me apaixonei pela temática dos sonhos, por aquilo que você vive no consultório, o que você vive na clínica com o seu paciente. É um mundo espetacular, fantástico. Parabéns, parabéns. Eu levo muito a sério essa questão do sonho. Mas assim, olha, gente, vocês não têm ideia como eu dou importância para o sonho. É impressionante. Eu tenho uma relação muito forte. Isso aí é uma questão pessoal minha. E até eu evito tocar nesse assunto porque realmente eu levo isso muito a sério. Ô Heloísa, você tem perguntas para fazer? Por favor, fique à vontade. Fique à vontade, fique à vontade. Boa noite, Edilson. Boa noite, Janaína. A Janaína pode... Boa noite. Tudo bem? Fica mais perto, 2 dedinhos do microfone, senão a gente não consegue. Eu queria perguntar para o Edilson essa questão do sonho, que a gente estava até conversando quando o programa ainda não estava no ar. Se esse sonho é uma razão, eu consigo sonhar no desejo da razão, ou ele vem por uma emoção de subconsciente? Bom, eu vou aqui brevemente classificar os sonhos em 3 maneiras dele acontecer. A primeira é a mais, assim, eu vou chamar aqui, classificar aqui, só para ser mais didático, de restos diurno. Então, vamos supor que eu estou assistindo Sexta-feira 13 e o Jason lá correndo atrás de todo mundo com a faca, eu vou dormir e sonho com o Jason correndo atrás de mim, né? Então, algo bem vivido ali naquele dia. Eu fui num parque, sonho lá com a roda gigante que eu fui, que me impressionou, e etc. Então, esse sonho ele não tem uma mensagem mais profunda, algo assim, e sim cumprindo aí questões neurológicas, né, de memória e etc. Então é como se ele estivesse apenas atualizando ali o que aconteceu no dia, né, o que me marcou de alguma forma e etc. Então vou chamar ele de restos diurno de uma forma assim mais breve, mais simplista, vamos dizer. Depois já vem o sonho que, vamos dizer assim, que interessa, né, para a psique, né, para a profunda, do inconsciente. E aí Jung, né, vai classificar de 2 maneiras, né? O sonho compensatório e o sonho prospectivo. Compensatório. Compensatório, a gente vê isso a todo momento. Como é que eu vou tentar resumir aqui um compensatório? Assim, vamos imaginar, Heloísa, que você está dando coice até na tua sombra. Você está muito brava, você está muito estressada. E esse estresse está te atrapalhando, não só na saúde. Imagina a bomba de hormônios que você libera quando você está vivendo só no estresse. Então imagina você lá totalmente estressada. Você está unilateral, o que nós chamamos. Sua consciência está unilateral. Você perguntou as horas, você manda a pessoa ir comprar um relógio. Então você está muito unilateral. Tua psique inconsciente ela vai fazer um compensatório. Então ela vai te mostrar isso de alguma forma, principalmente talvez aqui, estou sendo simplista nos exemplos. De repente que você percebe que você tem que baixar a bola. Ou você está numa rede, deitada, tranquila, ou enfim. Então de alguma forma o sonho vai mostrar que você está muito unilateral, está indo muito para lá, ele te puxa para cá. Então ele vai te mostrando essa relação, ele vai fazendo um compensatório. Se a gente pensar no nosso organismo como um todo, biologicamente falando, se você ficar muito tempo sem tomar água, você vai desidratar, seu corpo, suas células vão precisar ser hidratadas. Qual o sintoma que você vai experimentar? A sede.
Você se hidratou, o organismo volta a estar em equilíbrio, o sintoma sede vai embora. Então, o nosso corpo é homeostase, nosso organismo. A psique, vamos dizer, é a mesma coisa. Tudo que tiver a mais, ela puxa para menos, o que tiver a menos, ela puxa para mais, desde, obviamente, que seja relevante para a tua vida. Então, tem esse compensatório. Ele está sempre no dia a dia do consultório dos pacientes, etc. E tem o prospectivo. Esse é um pouco mais complicado de falar, que é onde causa mais, como é que eu vou dizer, ideias errôneas a respeito. Por quê? Porque as pessoas vão começar a dizer, por exemplo, vão confundir com sonhos proféticos. Embora, essa é uma outra questão que a gente também pode abordar. Mas o prospectivo é assim, é como se o inconsciente estivesse se preparando para o que vem. E por que ele não é profético? Por que ele não é profético? Porque senão um meteorologista ele seria profético. Um médico, se ele vê você que você está com uma alimentação péssima, você está abusando de gorduras e tudo mais, ele não é profético se ele te disser, olha, desse jeito aí, logo, logo você pode ter um infarto, alguma coisa. Ele não é profético. Ele está vendo o que vem acontecendo, então ele vai falar, olha, continuando nesse esquema que você está aí, Heloísa, você corre um certo risco de você, né? Então ele não é profético, ele é prospectivo, ele está vendo o que está acontecendo. O inconsciente também faz isso. Ele pode ver a sua vida, para onde está indo. Por exemplo, casos de paciente de que uma vida maluca, um workaholic, não para de trabalhar, come na mesa. Nós somos multidimensional, Heloísa, né? Nós não somos só trabalho. Nós temos desejo, nós precisamos de lazer, nós precisamos de descanso, nós precisamos... todos nós, né? Então, se a gente ficar numa vida muito unilateral... Quando você fala unilateral, é eu ficar extremamente focada só naquilo, né? Isso, você está vivenciando uma coisa e está negligenciando tantas outras na sua vida. Entendi. Né? E aí é como se o sonho mostrasse de alguma maneira o que pode acontecer com você. Né? Siddhartha Ribeiro, por exemplo, pesquisas mais recentes de neurologia e etc., ele mesmo já diz, né, em muitas pesquisas que eles vêm percebendo isso, né, que é o quê? O sonho prepara você para o dia de amanhã. Né? Então, é mais ou menos por aí mesmo. Então, o prospectivo ele vai te mostrando coisas fantásticas. Eu já vi no consultório uma paciente não parar com a vida dela, os sonhos mostrar isso, eu alertando, e um pouquinho do que o Saulo disse anteriormente, tem gente que não acredita, né, bem no sonho, e ela teve um AVC. Né? Enfim, então assim, o sonho mostra, ele vai mostrando. E por que ele, às vezes, sonhos repetidos, né? Ou sonho muito parecido, muda um paninho de fundo? Digamos que eu estivesse aqui brincando de imagem e ação com você, eu tenho que te mostrar que eu sou um determinado animal. Né? Eu vou fazendo uma mímica aqui. Se você não entendeu aquela mímica, não adianta eu ficar repetindo a mesma mímica. Então eu vou fazer uma mímica, alguma coisa parecida, mas de uma outra forma, para ver se agora você entende que animal que eu estou querendo falar. Se você entender, matou o animal, pronto, eu não preciso ficar aqui inventando outras maneiras de mostrar esse animal. Então às vezes o inconsciente repete o sonho porque você não entendeu a mensagem. Mas ele é tão importante para a sua vida que ele volta. E às vezes com uma roupagem um pouquinho só diferente, mas ele volta. Você como profissional, às vezes tem vontade de chegar assim para algum cliente e falar assim, ô sua anta, larga a mão de ser besta, tô te orientando aqui, tô te mostrando que para, tu vai se... eu ia falar se ferrar, mas não vou falar. Você vai dançar. Às vezes dá vontade de fazer isso ou não? Ou ser mais contido? Não, é porque assim, como é uma questão muito de saúde mesmo... então você vê ali, não te dá essa sua anta, né? Porque você vê que a pessoa, ela está em sofrimento. Ah, tá. Ela está em sofrimento. Ela não está simplesmente sendo resistente porque eu sou, não quero e tal. Sim. Não, existe ela não consegue muitas vezes. Tanto que às vezes alguns pacientes no começo, ainda de começo de análise, né?
eles muitas vezes eles falam, quando eles vão trazer algum sonho, quando eles não são muito de acreditar no sonho, ficam meio assim desconfiados, às vezes eles falam para mim, tem um sonho para te contar, já que você gosta de sonho, né? Eles falam para mim como se eu, né, tal. E depois, quando eles vão vendo a análise do sonho, que a gente vai refletindo junto, que a gente vai chegando na vida deles, aí acabou essa história de vou te contar um sonho que você gosta. Alguma vez você chegou para algum paciente, o paciente falou assim, eu não acredito em sonho. Aí você olhou assim e falou assim, mas eles acreditam em você. Não, eu já conversei com o Edilson e uma vez eu coloquei para ele, Edilson, eu não sonho. Eu não, se sonho, eu não lembro, eu não consigo lembrar do que eu sonhei. E ele falou para mim, você sonha sim, todo mundo sonha. Sim. É muito difícil lembrar, assim. Todos nós, um ser humano, um ET, não sei como funciona, né? Mas o ser humano todo sonha. Todo dia. Todas as noites, ou dormiu, né? Ele vai sonhar. A maioria desses sonhos, como eu disse, ele cumpre funções neurológicas, então de atualização de memória e etc. Então não necessariamente você vai lembrar do teu sonho. Aliás, é muito difícil você lembrar. Às vezes a gente tem uma reminência, alguma coisa, que estava numa árvore e sei lá. Não, minha irmã lembra de tudo, cor, cheiro, então, vento. Se está à noite ou dia, né? Então, se todos nós sonhamos. Agora, tem duas situações quando a pessoa não sonha, né? Ou ela está muito equilibrada na vida dela, está muito bem, parabéns, né? É que eu escuto um mantra. Pode ser. Então, assim, ou essa pessoa está muito equilibrada, que aí o inconsciente não vem com alguma coisinha ou outra. O que pode acontecer também é você até confundir um pensamento, achando que você já está acordada, e na verdade ser um sonho. E quando você acorda, que você levantou para ir fazer xixi, escovar seu dente e tudo mais, também já foi embora aquilo e você não deu atenção achando que era um pensamento ou algo assim, mas na verdade pode ter sido um sonho, né? Então também tem essa possibilidade. Agora, então, mas voltando para uma questão bem mais prática, se a pessoa agora, se ela não estiver muito bem com a vida, né, bem equilibrada e tudo mais, esses sonhos muito que a pessoa confunde com pensamento, aí sim nós temos um problema. Porque é como se fosse, por exemplo, em pessoas que a gente observa em cuidados paliativos, não é regra, tá? Se tratando de inconsciente, nada é regra. Mas a gente vê muito como comum. Uma pessoa em que ela está num estado, em cuidados paliativos, uma doença terminal, alguma coisa assim, cessa os sonhos dela, né? Ou se ela está muito adoecida, cessa os sonhos dela. E uma pessoa que não está nessa condição, mas também não está bem, às vezes pode cessar o sonho. Cessar por cessar é difícil explicar, difícil comprovar cientificamente isso. Mas a gente vai perceber se essa pessoa está em risco, porque ela começa a somatizar. Que loucura, hein? Ela começa a somatizar. É como se o inconsciente, eu perdi essa via de acesso para a sua consciência, para a consciência. Eu perdi essa via. Né? Então, vai para o soma, para o corpo. Você sabe que uma das vezes que eu participei da consagração da medicina, que seria a ayahuasca, dentro da cultura xamânica, e eu faço isso com muita seriedade, com muito respeito, e só ando com gente que tem autorização, que tem todo um procedimento legal para fazer isso e tudo mais. Eu me lembro que uma semana antes, eu acho que eu tinha assistido um filme chamado Jogador Número 1. É uma produção norte-americana do Steven Spielberg, baseado num livro. E nesse filme mostra muitas imagens de computador, porque eles entram num tipo de uma Matrix e tal. E eu participei dessa sessão e foi muito interessante, porque nessas sessões que eu aprendi, quando você consagra a medicina, ela vai utilizar os seus elementos do seu inconsciente, das suas emoções, para se comunicar com você. E eu vi várias cenas desse filme na consagração, quando eu estava já na minha introspecção, já mergulhado dentro do meu eu. Eu vi várias cenas e falei assim, nossa, o meu cérebro, olha que legal, é por isso que eu acho tão bonito essa consagração. Você tem que se preparar dias, semanas, meses antes, não é brincadeira, não é chegar e comprar na internet depois à noite, depois de uma balada tomar em casa. Então aí vai vomitar, vai passar mal, bem feito, paga muito ser besta. E eu me lembro que veio várias imagens, falei assim, nossa, que legal, na minha cabeça falando assim, olha, eu assisti esse filme semana passada e agora o meu cérebro está usando essas imagens para me comunicar alguma coisa. Dito e feito, é impressionante
Por isso que eu levo muito a sério, gente, essa questão do sonho. Não é brincadeira, não. É uma coisa que me acompanha desde criança. Me vem muito coisa sério agora na cabeça. Não é brincadeira, eu consigo treinar para eu ter determinados sonhos ou não? Não. Vamos dizer assim, imaginar que o nosso consciente, eu brinco, inclusive até com um paciente, assim, para explicar, é como se fosse assim, ó, o nosso consciente, a nossa consciência, ele é um marido traído, o último a saber, né? Oh, que loucura. Então, por quê? Porque a produção do sonho, a consciência não participa. Ela é produzida pelo nosso inconsciente. Por isso que às vezes o nosso sonho, em teoria, assim que as pessoas dizem, que sonho mais sem pé nem cabeça, né? Porque eu costumo também dizer que o italiano fala italiano, o francês fala francês, né? Enfim, e o inconsciente fala por símbolos. A linguagem é simbólica. Então, esse simbolismo é produzido pelo nossa psique mais profunda. Aquilo que o Jung, inclusive, chamou do arquétipo central da psique, do self. Né? Então, esse inconsciente, essa sabedoria, né, milenar ali, esse inconsciente profundo que produz os sonhos. Então, por isso que eu não tenho como. Eu posso fazer de tudo que eu quiser aí. Não, agora eu vou... a não ser que eu impregnei tanto, aí fica como o resto de urno do Jason. Né? Que eu fiquei tanto assistindo um filme, então eu fiquei, vou sonhar com a Heloísa, a Heloísa é capaz de eu sonhar até com essa situação, mas restos de urno, não é que eu treinei nada. Não é o meu sonho. O inconsciente. Não é o meu sonho. E criança sonha, Edilson? Esse sonho vai crescendo junto? Sonha. Entende? Assim, criança tem um sonho infantil e isso vai crescendo? A criança, os sonhos de criança, eles são mais, como é que eu vou dizer, não é bem um resto de urno, embora também seja, mas eles são muito do dia a dia dela que elas estão passando. Claro que o ser humano também, o adulto também é assim, mas o delas é muito como se fosse, minha mãe brigou comigo, aí à noite eu sonho que um dragão me pegou. Né? Então ela tem esses simbolismos, né? Então a criança ela tem mais essa coisa mais vívida. Então aquela história que a gente vê de ler uma historinha à noite, com o quarto mais quietinho, vale a pena a gente exercitar isso. Muito. Uma conversa mais calma. Muito. Vai chegando esse anoitecer, eu vou acalmando para ter um sonho tranquilo, dormir com os anjinhos mesmo. Exatamente. Eu vi um documentário na internet falando que tudo que você pensa nos 20 minutos antes de você entrar no sono pode sim ter uma ação direta no teu sonho. É lógico que eu não assisti o documentário inteiro, peguei um pedaço apenas e me arrependi porque depois eu não peguei o link da matéria. Eu acho que foi dentro do History Channel. Vou procurar, vou pesquisar mais. É pertinente, então, dentro dessa sua resposta, é pertinente essa possibilidade. Quer dizer, os últimos 20 minutos eu ouvindo uma música, porque eu faço isso. Eu chego em casa, eu ponho músicas agradáveis, eu rezo toda noite antes de dormir e rezo quando eu acordo. Então, quando eu não faço isso, eu percebo no outro dia o meu humor. Muda bastante. Agora, quando eu ouço uma música agradável, você de qualidade... Você se prepara para dormir. Eu durmo no outro dia, te juro, se eu tenho que levantar 5 horas da manhã, eu vou levantar 4h30, 4h40 sem o despertador. Eu acordo leve e tranquilo. Então realmente é pertinente, é interessante fazer esse tipo de tratamento. Não tem nada a ver com o sonho. Tá. Eu posso fazer o que eu quiser aí, estudar o que eu quiser, que ele não vai interferir no meu sonho. Como eu disse, o consciente não participa de nada. Sim. Ele vai tomar consciência. Né? Agora, só é bom essa higienização mental para ter uma boa noite de sono. Sim, né? Para eu dormir, você se conseguir revigorar, aí sim, aí é pertinente, tem a ver. Mas ele não vai influenciar o meu sonho, a não ser que seja algo que seja realmente pertinente para mim, que é algo que eu já venho preocupado com aqueles números, com aquela situação. O que for pertinente para o ser humano. Aí sim, não adianta eu tentar burlar, agora, sei lá, eu vou ficar vendo os últimos resultados da Mega Sena e vou ficar olhando e
Fica aí Vou pro no resto da vida. zoológico para sonhar com o bicho do jogo do bicho. Não. Tem um filme. Pode ser ou não? Não. Tem um filme, acho que o ator Arthur Sandler, é um ator de comédia norte-americano. Esqueci o nome da menina que trabalha no filme. Ele mora, eu acho que é no Havaí, e ele é biólogo. E ele conhece uma garota que sofreu um acidente, que ela bateu... Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira É vez. verdade, que ele escreve, põe E ela bateu né? a cabeça, todo né, ela perde a dia. memória a cada 24 horas. E Toda logo- vez que ela dorme, ela perde a memória. E logo no final do filme mostra ela, depois de vários encontros com esse rapaz, ela pintando quadros com resquícios de possíveis lembranças dela. Eu achei interessante essa colocação nesse filme quando assisti pela primeira vez. Eu falei assim, interessante, será que isso realmente na prática acontece? Quer dizer, uma pessoa que teve um machucado no cérebro, de repente ela esquece as suas lembranças a cada 24 horas. Será que um resquício não vai lá para o fundo e depois vai se manifestando de outras formas? Ou aquele filme é bobagem? Não, claro que o filme ele tá mais para Fantasiando. entreter Tá. e etc. Mas é claro que às vezes a gente pode sim ter, porque a gente não pode esquecer de uma coisa: a memória, vamos chamá-las aí de uma parte do cérebro cognitivo. Cognitivo. Né? Então assim, e quando a gente fala do sonho ou de uma, por exemplo, naquele sonho esse cara, né, que tenta sempre conquistar ela, né, como se fosse a primeira vez. Sim. Toda vez ele conquista ela, o trabalho dele é de conquistar. Então vamos imaginar que amor é esse, né? Sim. E ela, todas as vezes ela é conquistada por ele. Olha, né? aquele ator, eu gosto dele, é um comediante, eu esqueci o nome dele agora, não vou... É Adam Sandler. Adam Sandler, então. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto dos filmes dele, gosto, inclusive os filmes que ele faz, quando ele faz filme dramático também, ele é um bom ator pra fazer dramático, ele tem uns filmes que ele faz que é pesado mesmo. Mas assim, de todos os filmes de comédia que ele fez, e pra mim eu acho que esse é o que eu mais gostei. Porque tem uma redenção ali, É bonitinho. tem uma coisa de beleza e de amor incondicional. Achei o final do filme também, eu fiquei muito emocionado. Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei assim, nossa, o cara foi até o fim, assumiu a bronca. Sim, mas do ponto de vista do inconsciente, a pessoa poderia ficar impregnado com essa... eu poderia sim ter um pouco daqueles traços. Sim. Deu mais ou menos, essa pessoa assim com esses traços. Pode acontecer aquilo que está no filme? Pode. Olha que loucura, hein? Pode. Que loucura. Eu posso perder a minha memória, então. Você pode perder sua memória do ponto de vista cognitivo, por uma lesão, por alguma coisa, sei lá, você teve uma lesão no seu hipocampo, não sei. De várias formas que poderiam o cérebro ser afetado. Mas então vamos supor, eu pegar aqui de qualquer exemplo, lesou o seu hipocampo e você vai ter esses problemas com memória e tudo mais. É que está muito fantasiado, porque veja, filme também, memórias né? mais de longo prazo, ela teria. Né? E etc. Então, senão ela não lembraria quem é o pai, onde que ela mora e tal, né? Então, tá ali nessa fantasia, mas às vezes eu fico sim com esta imagem no inconsciente que pode aflorar. Ela poderia sonhar, por exemplo, com ele, e no sonho ser a imagem dele. E quando ela visse ele, ela falou, nossa, com esses caras. Edilson, me veio uma coisa agora no meu raciocínio, assim, eu sou uma atleta. Aí eu vivo no meio de competição, preparar meu corpo, seja que esporte for. Você acha que no meu sonho eu consigo mentalizar o meu adversário, seja na pista de corrida, na luta, no time adversário, na minha posição no campo? Você acha que eu consigo fazer esse exercício de mentalizar? Porque eu entendo assim, um atleta quando ele treina... o corpo dele tem um reflexo rápido no raciocínio dele, né? É automático que ele tem que fazer lá, né? Nessa competição. Você acha que eu consigo fazer isso? Conscientemente, sim. Né? Aí até é mais a área dos psicólogos que trabalham com a análise do comportamento, né? Então tem todas umas técnicas de você que nem... a Hortência, que vai, então ela visualiza sempre já onde está a cesta, ela fecha os olhos. Essa distância, então, essa exato. força de braço. Tem todo técnicas, se você conseguir imaginar um movimento de um golpe, de um arremesso, de um, sei lá, né? Qualquer esporte. Então mas é uma técnica que nós vamos falar do consciente. Né? Não é isso quando eu estou dormindo. Não.
Não, é um exercício que eu faço. Não adianta você, por exemplo, eu quero ficar visualizando essa cesta de basquete aqui o dia inteiro, porque quando eu dormir, isso vai me influenciar. Não tem um filme chamado... O sonho, ele é livre, então. Cinderella Man. Ele é livre. Com Russell Crowe. Né? Não. Produção norte-americana. Cinderella Man, produção norte-americana, na época da recessão norte-americana, onde o desemprego aconteceu em 1930, 35, onde desemprego lá, o pessoal se matava por causa disso, a queda da bolsa e tal. Ele é um lutador de boxe, que era famoso, rico na época, estava bem, de repente perdeu tudo. E foi viver na miséria. E ele teve uma oportunidade de lutar na época com o campeão mundial. E teve uma cena que ele estava assistindo um vídeo, na época que era filmado com fita, né? Isso, estamos na década de 30. E ele ficou observando as técnicas do lutador, do oponente. Então ele ficou estudando, assistiu o filme, como você falou, de maneira racional. Quer dizer, não foi ali, não houve a necessidade de ele assistir aquele filme depois de dormir e no sonho trazer as respostas. Seria mais ou menos isso, ou não? Ele usou o lado racional para estudar aquele filme e falar, opa, eu posso usar uma técnica aqui e ali, racionalmente, para poder vencer o oponente. Seria isso, basicamente? Basicamente, a gente pode até falar isso, né? Mas um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro é que, assim, não tem conversa com o inconsciente no sentido de alguma forma eu vou manipulá-lo. Olha que loucura. Não existe isso. Quando você fala esse inconsciente, isso é meu juízo? Aí quando você fala assim, olha, tenha juízo. Não. Não? Não. Aí a gente poderia até falar o contrário, é o nosso racional, a nossa consciência, né? Se eu estivesse falando numa tópica freudiana, eu falaria o nosso superego, né? Ou alguma coisa assim. Mas em junguiano que sou, a gente fala que é a própria consciência mesmo, né? A nossa consciência, que aquela vozinha que fala, opa, peraí, Heloísa, para de fazer sei lá o que e tal. É o nosso juízo, né? Então, assim, a nossa consciência, né? Mas tem aqueles lampejos que vem um insight do meio do nada, que vem e tal? Tem. De onde que veio isso? Do nosso inconsciente. Loucura. Né? Então, às vezes, eu tenho alguma coisa, uma intuição. Uma premonição? Não é uma premonição, é uma intuição. A intuição, isso são duas coisas diferentes. A intuição, eu estou intuindo, me vem alguma coisa que me diz, eu vou para a rádio, mas eu não vou fazer aquele caminho não, eu vou fazer, não sei por que eu não quero fazer o caminho X, eu vou fazer o caminho Y. E de repente você sabe que no caminho X teve uma batida. Sincronicidade. Já ouvi muito falar sobre isso. A sincronicidade já é uma outra coisa, né? O Jung foi o que mais difundiu a teoria da sincronicidade. Que legal, hein? Inclusive, quando o inconsciente quer comunicar algo também, ele tem várias vias de se manifestar. Uma delas é a sincronicidade. Então, é como se eu tivesse que resumir aqui, né? É coincidência demais para ser coincidência, né? Então, o Saulo é uma pessoa que vive falando para mim que não existe coincidência. Não existe mesmo. Vou dar um exemplo bem rapidamente. Olha, obrigado. Te salvei, né, Saulo? Obrigado. Eu falo isso sempre. E eu nem meti o pé no peito. Nem veio com os dois pés no peito hoje. Tá boazinha hoje. E eu vou dar um exemplo muito rapidamente sobre sincronicidade. Uma paciente minha, que ela chegou uma vez no consultório e me disse, nossa, eu não sei, parece que o Chile está me perseguindo. Hã? Aí ela me disse que ela estava no ponto de ônibus, ela viu um cartaz lá, viagem para o Chile, não sei o que e tal. Aí ela estava no trabalho, bom, enfim, foram vários eventos que ela está no ponto de ônibus, alguém comentando que foi para o Chile. Ela vai numa festa, alguém fala do Chile. Ela está no ponto de ônibus e tal. Ela, né? Foi comprar um remédio para uma farmácia, tinha uma chilena atrás dela, que estava meio difícil de falar. Ela falou, Chile e tal. Ela falou, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo, etc e tal, né? E aí eu falei assim, você tem alguma coisa? A gente especula, obviamente, mas você conhece alguém, teve alguma história, o que você pensa do Chile? Ela, não, eu não sei de nada, absolutamente nada do Chile e tal. E aí um dia ela chegou para mim, aí eu brinquei com ela, né? Eu falei assim, olha, sei lá, será que você vai ter que ir pro Chile para você descobrir? Né? E aí ela pegou e falou assim, olha, eu tô para sair de férias mesmo, estava em dúvida para onde eu ia, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma passagem pro Chile e vou pro Chile. E ela foi pro Chile. Voltou praticamente noiva. Porque lá ela encontrou o amor da vida dela e ela volta, né? Então, para algumas pessoas isso vai parecer, sei lá, místico filme. Exato, filme, né? Nossa, que coisa, né? Tal, né?
Mas tem muito disso, essa sincronicidade, são eventos sincrônicos. Para explicar isso aqui é um programa inteiro só para falar disso, né? Mas assim, então são coisas que vão acontecendo que tem um sentido. Eu tinha que estar ali, passou por aquilo exatamente porque eu vim aqui que eu descobri esse ar-condicionado na minha vida e ele mudou a minha vida, né? Então, são eventos muito sincrônicos, eles estão interligados, e que eu precisava ter essa vivência, né? Então... Você, quando dentro da sua clínica, é um consultório, né? Sim. No seu consultório, você atende mais jovens ou pessoas mais maduras? Bom, Porque nem todo mundo de uma certa idade também é maduro. Nem eu, no meu caso. Basicamente adulto, embora eu já atendi crianças, mas eu deixei de atender as crianças, não por elas, porque elas são maravilhosas, elas vão projetar ali descaradamente tudo, isso é muito maravilhoso. Mas eu deixei de atender criança por causa dos pais, que aí sim... Eu podia ter minhas contratransferências de querer grudar no pescoço de alguém e falar, acorda para a vida. Sim. Né? Os pais, o próprio Jung mesmo já nos alertou, né, de que não procure a neurose na criança, procure a neurose nos pais. E é batata, como 2 mais 2 são 4, pode chegar quem for. Uma criança, essa criança é muito violenta, ele está muito agressivo, ele não fala, não importa o que chega lá, como na minha época que eu ainda atendia criança, chegava com os mais variados, essa criança é isso, essa criança é aquilo, criança possuída pelo capeta, não interessa o que chegava lá, quando você, na entrevista mesmo, né, na anamnese com os pais e tudo mais, você já começava a desconfiar de um monte de coisa, e quando a criança está no consultório, que ela começou a projetar, ela, como é que eu vou dizer, muito fidedigno, eu vou saber o que acontece na sua casa. Quem é você, como é que você lida, como é que você não lida. E aí quando você chama os pais com todo jeitinho, tentando ficar, né, numa boa, com todo um preparo para falar com os pais, etc. Porque a gente também entende que esses pais... A gente entende que esses pais também estão sofrendo, também têm uma neurose, então a gente quer realmente ajudar. Você acha que hoje em dia tem uma linha de pai, de mãe, que assim, porque eu sou mãe, porque eu sou pai, eu sou um super-herói, sabe? Então assim, eu tô fazendo o meu 100%, porque eu li, eu estudei, eu me preparei, eu comprei o berço, os brinquedos educativos, eu pago a escola e você não sabe o que você está falando, porque eu me preparei para isso, entende? Fui a genitora, coloquei esse ser no mundo e ele é perfeito. Eu não sei o que está acontecendo. Então, é por isso... Deve ser a escola, o brinquedo, o berço, eu não. Então, e é por isso... Eu vejo uma coisa assim, eu tive um monte de filho, então eu não tive muito tempo para... Vinha todo mundo junto, entendeu? Amarrar sapato, pente de cabelo. Era muito perto um do outro. Então, eu não tive, assim, esse tempo do dar mais atenção para um. Então, meio que eles eram uma gangue contra mim, não eu, sabe? Assim, eles se uniam e falavam, nós não vamos agora tomar banho e deixa ela gritar. Né? Eles eram um time. Né? Talvez seja por isso, não sei. Mas hoje eu vejo um perfil de mãe que não é nem protege. Ela não vê que a gente como mãe cansa, que ser mãe dói, que ficar grávida nem sempre é gostoso, que amamentar também dói, que você tem sono, que mãe tem fome, que mãe também se enche o saco do filho. Sabe, que a gente tem questionamento, sabe? Nossa, esse menino vai me deixar louca, né? Não é um amor incondicional e a perfeição desse sentimento. Eu vejo muitas mães novas nesse perfil, Edilson. Quando eu observo assim, sabe? Olha, Luísa, eu vou te falar uma coisa. Inclusive no meu canal no YouTube eu tenho lá uma série de vídeos sobre complexo materno, porque é o seguinte, hoje... Claro que a gente está falando a grosso modo, né? Sim, sim. Hoje, a grosso modo, nós temos pais narcisistas, pais egoístas, pais que, com medo tremendo de falhar,
eles acham que a criança, o filho, passa... sabe esse pronome possessivo, meu filho? Mas é como uma propriedade, uma posse, como esse celular é meu. Né? E às vezes você não respeita, você quer, fala, não, porque eu pago a natação para o meu filho, o balé, e ele faz, né, até, sei lá o que de acho. Tá, o beijo, o abraço, o afeto, o brincar, o toque, como esse daí ficou aonde? Né? A gente entende que os pais trabalham muito e etc. Mas existem mil maneiras de uma historinha antes de dormir, do abraçar, do ficar um pouco abraçado com a criança. Esse é o afeto. Sabe o né? que eu tenho observado muito isso no dia a dia, inclusive em realidades muito próximas da minha, paralela à minha, pessoas preparando um discurso. Chega para você, não, porque isso, tal. De repente eu trago aqui no Papo Amigo um grande amigo, o Maurício da Turma do Giló, que ele abriu mão da sua vida profissional para se dedicar à Turma do Giló, que a Heloísa está com a camisa hoje. Ele abriu mão da sua vida profissional para se dedicar 100% a cuidar dos filhos, para dar suporte para a esposa. E a esposa dele me mandou uma mensagem do tipo: você é o amor da minha vida, eu te amo, muito obrigado, você é um guerreiro implacável. Porque ele realmente já passou por uma série de coisas na vida, que já até entrevistamos ele aqui algumas vezes. E o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas estão assim, elas se preparam de uma maneira muito empoderada para justificar que elas são a coisa mais importante do universo. Olha o que eu estou fazendo pela vida. Começam a gritar, a berrar. Acho que eu falo, caramba, é o famoso ter ao invés do ser. Eu tenho observado muito, parece frase feita, né? Mas eu tenho observado muito isso, principalmente nos últimos 4, 8 anos na sociedade. Qual a sua visão sobre essa condição social? Eu vou dar de tudo para os meus filhos e filhas, porque eu não quero que eles passem porque eu passei. Então, aí dá vontade de mandar prender esses pais que fazem isso. Olha que loucura, hein? Porque você está aleijando o seu filho emocionalmente, você está fazendo uma tragédia na vida dele. A criança, ela precisa, como uma necessidade, ser frustrada. Criança tem que ter momentos que ela tem que passar por frustração. Veja, hoje a gente vê, né, uma festa de criança, em buffet de criança, a criança, ela chega com cinematográfico, com fumaça explodindo, né, e ela não pode passar por nada. Esses pais, então, esse narcisismo do pai, eu não quero que minha filha, meu filho, tanto faz, nunca pense que eu sou um mau pai, uma má mãe, então eu tenho que agradar, e essa criança, ela não se frustra. O que vai acontecer com essa criança? Vai acontecer que eu vou ser obrigado agora, senão eu vou me frustrar. São 20 horas e 47 minutos, vamos para o rápido intervalo. Vamos já, voltamos daqui a pouco com o Papo Amigo, Informação e Conexão. Papo Amigo. Você está ouvindo Papo Amigo. Ô Vini, obrigado, hein? Ô Vini, só falta 5 minutos para terminar o Papo Amigo. Uns meio Ai, que maldade. Ó, pessoal aqui no YouTube, Manuela Posse, Edilson mandou um coração para você. Ayrton Oliveira Santos, grande abraço, Edilson. Regina Barbosa, mandando aplausos. Maria Lúcia Cestaroli, grande Edilson. Ari Oliveira, gostei da forma que está sendo abordado este tema. Toninho Soueto Ojuobá. Edilson, existe alguma estratégia para lembrar dos sonhos? Scott, existe. Grande abraço, Edilson. Existe. Pit Stop, Freud Edilson, não sei. Maria Lúcia Sertaroli, não, Freud ou Freud Edilson, mas é outra coisa. Outra aqui, esse aqui é um pouquinho mais erótico aqui. Maria Lúcia Cestaroli. Gente, eu vou ler, se tiver aqui bobagem eu vou ler, né? Sacanagem, né? Maria Lúcia Sertaroli. Edilson, pesadelos são ocasionados pelas tribulações do dia a dia
ou são sinais do que o futuro nos reserva? Eu não tenho mais pesadelo, minha sogra já morreu. O pesadelo é algo para tomar muito cuidado. Nossa, quando eu tenho um pesadelo... É como se eu estivesse falando, eu estou te passando aquela mensagem, é relevante para a sua vida. Em outras palavras, você vai se estrepar e você continua dando de ombros. É como se eu te sacudisse, o inconsciente vem com um pesadelo porque eu preciso chamar a sua atenção. Você tem que olhar para essa questão. Então eu preciso chamar a atenção que falta menos 3 minutos para acabar o programa. É verdade. Olha, o mosqueteiro imponente. Edilson, existem sonhos premonitores? Existem sonhos premonitores, Edilson? Está perguntando aqui, ó. Ayrton Oliveira. Edilson, por que sempre acorda no melhor parte do sonho? Vai saber por quê? Que você tá a gente sonhando. acorda? Tem várias maneiras, mas o inconsciente já passou a mensagem. Ele passou a mensagem que ele tinha que passar. Não é, agora eu quero acordar. Né, ou sei lá o que, ele passou a mensagem. E quando o inconsciente ele tem a boa mensagem dele e tal, ele perturba o sono. Né, vamos dizer assim, a gente acorda. Né, seja que eu estou caindo de um penhasco, ou seja num momento também muito de auge e tudo mais, aquilo é uma emoção, ou seja, a missão cumprida, né, atingiu a consciência com que... E esse sonho é muito mais difícil de você esquecer. Né? Então, mensagem passada. A Fernanda Carriot mandou o mantra. Ela falou que ela mandou o mantra do Odas. Meu Deus do céu, gente, aqui é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Nós estamos falando com um profissional aqui, ó. Dircinha, tá aqui, ó. Dircinha Cestaroli. Perfeito, as crianças são reflexos dos pais. Olha que legal. Amigão, você tem um fã, gente isso aqui. Isso tudo você vai conseguir. Olha, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no Papo Amigo. Orquiel da Cio. O Orquiel é um amigo. Ele é o nosso amigo lá que perdeu umas coisas na enchente, que a Carol ajudou, minhas amigas loucas ajudaram. Que a gente tem umas amigas de um grupo de motociclismo. Que legal, só de mulher. Minhas amigas chamam Loucas, L-O-K-A-S. Mas tem um grito de guerra, você ia adorar conhecer, bem legal. E elas gritam, loucas! Quem nós somos? Loucas! Eu sou louco, né? Elas vieram aqui já. Sou das antigas aqui. Não, olha, a gente faz bastante ação social. Tem muita coisa aqui. Ó, gente, é o seguinte, é sério. Bom, você vai ter que voltar. Sim. Né? Vai ter que voltar, porque tem muita pergunta aqui. E acho que o Edilson podia voltar e ia deixar até assim, essa questão comportamental que a gente tem visto hoje na sociedade, né? Uma coisa competitiva e todo mundo sabe de tudo e ninguém ouve. Né? Então não é uma conversa. O que você está falando, eu já sei... É muito superficial, assim, né? Eu tenho essa sensação. Todo mundo já aprendeu tudo, sabe de tudo, é dono dos assuntos, né? E não se divide. A sociedade não é de hoje que ela está adoecida, né? Como um todo. E a gente observa isso em praticamente todas as culturas, civilizações, a gente está vendo cada vez mais isso. Já visto o número de guerras, de tudo que acontece, né? Essa intolerância. Esses dias eu vi no portal do UOL um chapeiro que não tinha feito no ponto o hambúrguer que a pessoa queria, ele foi atrás do chapeiro e matou ele com pauladas. Então você vê, é uma coisa que está assustadora. Isso é só um reflexo às escolas. Um cara que participa de um jogo e pula para matar crianças dentro de uma creche. É uma sociedade que está adoecida, só que ela não está adoecida agora. Isso está sendo apenas o resultado. O resultado está escapando. Está sendo uma hemorragia dessa doença que a sociedade já vem sofrendo já há um bom tempo. Você sabe qual que é o meu maior sonho? Faltam 15 segundos para terminar o papo. É verdade. 15 segundos. Passou muito rápido. E o meu maior sonho, tá ali, ó, naquele sonho é ter um papo amigo de segunda a sexta de 2 horas no mínimo, porque você vai ter que voltar, amigão, de boa. Vamos ver, eu vou fazer um grande esforço para encaixar na agenda. E aí a gente... Mas lógico que você vai encaixar. Vou fazer de tudo. Um bom final de semana para todo mundo. Acabou. Até, muito obrigado a todos.
É feriado e a gente tá aqui, né, Saulo? Até o próximo Papo Amigo. Posso mandar um abraço rapidinho? Pode. Então, além de todos os meus possíveis pacientes que estão assistindo, seus familiares, meus familiares, etc., tem 2 turminhas que me pediu muito para vir aqui e mandar um abraço para eles. O primeiro é um grupo de amigos aí, que não serve para nada, mas a gente chama de amigos, né? Nossa. Que é o pessoal do 100% ignorante, né? Esse grupo deve E ser a bem outra legal. parte é o pessoal do Pit Stopper, que você citou aí, Sim, né? sim. Também são amigos, e aí um abraço a todos. Manda eles virem aqui. Deus traz me livre. eles junto. Você não sabe o que você está falando. Melhor não. Traz Você não tem junto. ideia. Tchau. Tchau. Muito obrigado a Tchau, todos. bom final de semana. Foi um prazer. 4, 3, 2.